vou terminar sobre esse assunto. Duas equipes estão interessadas no Pedro. Ponto. O jogador não quer sair do Flamengo e, inclusive, não autorizou os seus empresários a buscarem um novo clube. É um jogador que tem crescido muito nas mãos do técnico Felipe Luiz e faz muito bem aquela função ali de 9, de brigador. Por falar em 9, brigador, deixa eu falar sobre o Pedro, gente, porque a informação é que chegou 2 clubes interessados na contratação do Pedro. Mas antes de eu falar sobre os 2 clubes, antes de eu falar da negociação, que tem um clube, inclusive, querendo pagar os 15 milhões, BAP, deixa eu falar com você. Eu acho, vou dar minha opinião aqui, eu nem gosto de ficar dando muito a minha opinião, mas eu vou dar minha opinião. Eu acho, BAP, que você, na pessoa de presidente do Flamengo, na pessoa de número 1, né, na hierarquia do Flamengo, deveria chamar o Pedro para uma conversa. Principalmente pela forma desrespeitosa que foi comunicado para a imprensa, que foi comunicado para um jornalista que o Flamengo aceitaria vender o jogador. Principalmente pela forma desrespeitosa que isso foi vazado. Quando eu digo desrespeitosa, não é por parte do Mauro César, é desrespeitosa pelo profissional que você escolheu ou você manteve no departamento de futebol. Porque quem escolheu todas as peças do departamento de futebol foi você. Então, eu acho, na minha opinião, que você, como presidente do clube, como o primeiro na hierarquia, deveria pegar o telefone, ligar pro Pedro e falar: Pedro, eu queria marcar uma reunião com você. E a primeira coisa, antes de falar de negociação, antes de falar de saída, antes de falar de renovação de contrato, antes de falar qualquer coisa, eu acho que você deveria falar: Pedro, eu queria te pedir desculpa, porque foi desrespeitoso a maneira que fala: atacante a gente quer, mas com o Pedro aqui, né, fica ruim, até por gestão e também por questões financeiras. E depois, mas vai vender o Pedro? Por 15 milhões seria bom, mas ninguém dá isso. Você pega o jogador que é do Flamengo, um ativo do Flamengo, e desvaloriza esse ativo, e desvaloriza esse cara. Então, foi desrespeitoso com o Pedro. Desrespeitoso com o Pedro. E parece bobeira? Essa notícia saiu ontem, hoje já apareceu um clube querendo pagar 15 milhões de euros. É 95 milhões de reais, gente. É 95 milhões de reais. Há 2 anos atrás, há 3 anos atrás, a Leila estava querendo pagar 120 milhões de reais no Pedro, aqui no futebol brasileiro. A Leila quis pagar 120 milhões, o Landim na época não deixou vender. O Landim na época bateu o pé e não deixou sair. Então, assim, agora, um cara que tá lá no futebol do Flamengo, responsável pelo futebol do Flamengo, o diretor do futebol do Flamengo, que foi escolhido por você, BAP, faz uma comunicação dessa com a imprensa, depois ele vai lá, desmente o jornalista, diz que não falou, e pra ficar pior ainda, o jornalista vai lá e coloca o print. Então, eu acho que a primeira coisa, antes de eu falar dessa negociação do interesse aqui no Pedro, eu acho que a primeira coisa que tinha que acontecer era você, BAP, chamar o Pedro, conversar com o Pedro e resolver isso com ele. Como tem um ditado que a minha mãe sempre dizia: roupa suja se lava em casa. Então você, já que provavelmente esse dirigente que vazou, não vou falar o nome porque eu não tenho certeza, mas esse dirigente que vazou ou foi escolhido por você, ou foi autorizado que permanecesse no posto por você, então eu acho que você deveria chamar o Pedro e conversar com o Pedro. Você, Pedro, quero te pedir desculpa, a comunicação aqui foi errada, não é isso que a gente pensa. Por quê? Agora você vai ter um jogador ali que, os caras que, pelo menos a diretoria Borussia. Então, vou terminar sobre esse assunto. 2 equipes estão interessadas no Pedro. Ponto. O jogador não quer sair do Flamengo e, inclusive, não autorizou os seus empresários a buscarem um novo clube. Ponto. Agora, eu acho, e eu vou dar de novo a minha opinião aqui, que o BAP, ou alguém... o BAP, né? Porque vai botar quem? A diretoria de futebol. A diretoria do futebol tá falando besteira no WhatsApp? Tem que ser o BAP. O BAP deveria procurar o Pedro e conversar com o Pedro. Além do BAP também. Aí o Felipe Luiz vai ter que ir lá, vai ter que... Tipo assim, cara, essa bobeira, essa palhaçada causou um problema enorme. Por quê? O BAP vai ter que falar, o Felipe Luiz vai ter que conversar com o jogador, até para poder contornar e resolver tudo isso, e o Flamengo poder continuar seguindo forte. O mais importante de tudo não é o Pedro, não é o Felipe Luiz, não é o Boto, não é o BAP. O mais importante de tudo é o Flamengo. Então o Flamengo precisa continuar seguindo muito forte. Do Felipe Luiz, pra mim ele estaria se contradizendo, velho Vamp.
Ele já falou isso. Seria a mesma coisa que vamos aqui analisar, né? O Xabi Alonso chega no Real Madrid e fala assim, não, eu não gosto de jogar com o Vinícius Júnior pelo lado esquerdo, eu gosto de jogar com um cara que venha marcar mais, que seja mais defensivo. Como é que você vai fazer isso? O cara é o melhor jogador do mundo, um cara que joga ali naquela posição, tá ali, você vê que até o Mbappé também gostava de jogar ali, o Ancelotti consegue botar o Mbappé mais por dentro. Então o cara tem que saber o que tem no plantel. Ele mesmo, então, ele vai cair em contradição, porque ele mesmo fala e eu concordo. Um treinador, quando chega, ele tem que olhar o elenco e montar as convicções com que o elenco tem. Pô, se eu tiver um monte de atacante ruim, tiver 3 zagueiros que é melhor do que os atacantes, Bruno, não é que eu deixar de atacar, mas eu vou formar com 3 zagueiros. Que eu vou dar espaço. Então, quer dizer assim, o Felipe Luiz, eu tô falando, acabou o Mundial, pô. Daqui a 2 semanas aí já começa tudo de novo aí, ó. Você vai abrir mão de um atleta como o Pedro, e num valor de 15 milhões de euros, o Piperno tá certo aí, ó. Como é que bate na cabeça aí da Leila, Palmeiras tá ganhando dinheiro lá, e fala, sabe, eu vou comprar mais um atacante. Se o Palmeiras for pra final, pra semi, ele ganha 21. Já dá quase um Pedro e meio. Um Pedro. Aí o John Tex falou, sabe de uma, eu vendi o Igor Jesus. Não, o Igor Jesus, vendi o Crystal Palace, já me afastei lá do Lyon. Sabe de uma, eu tenho aqui 15 milhões, bota aí agora 15 milhões, você não vai sair do Rio e tem mais, ainda vai ganhar mais do que ganhar no Flamengo. Aí você entrega para os rivais um jogador desse por 15 milhões? Eu estava falando com o Bruno aqui agora, o atacante lá do Bayer Leverkusen foi vendido agora por 150 milhões de euros. Por Liverpool. É o Wirtz, alemão. Aí eu perguntei pro Bruno assim, ele é isso tudo mesmo? Porque assim, eu sei que já vi jogos dele na Liga dos Campeões, alguns jogos do Campeonato Alemão, mas será que vale mesmo essa moeda toda, 150 milhões? É ótimo jogador, mas os números do futebol são malucos. O Miller aí que vai se aposentar agora, não se aposentar não, Sim. Vai sair do Bayern de Munique, falou, eu gosto dele, joga muito, é um cara que tem uma mentalidade muito forte. Agora, 150 milhões de euros é muito dinheiro, Tico. E o Pedro, 15 milhões de euros é pouco. O Corinthians tá querendo comprar Biel aí por 7 milhões de euros, pô. Aí é brincadeira, né? Tá de sacanagem, pô. O Biel também e o Pedro. Porra. Brincadeira isso aí. 15 milhões no Pedro e 7 no Biel. Estamos fodidos mesmo. Não, mas eu concordo com o Vamp, tá? Eu concordo com o Vamp. É tipo assim. Metros do Biel daqui a pouco tá valendo mais que o Pedro. Aceitar negociar o Pedro por 15 milhões de euros soa até como piada. Na minha opinião, é muita precipitação, cara. É muita precipitação, em vez de esperar o cara entrar em forma. É isso que eu ia falar, porque, tipo assim, pensando friamente, né? Até se for 15 milhões de euros, tá dando de graça. É isso. Porque, antes de passar pro Bruno e pro Piperno, vamos pensar friamente. Olha o ataque do Flamengo hoje para dizer que aceita negociar o Pedro. Olha o ataque do Flamengo hoje para dizer que aceita negociar o Pedro. Para mim é até sacanagem. Tem o Luiz Araújo, muito bom jogador. Esse está num excelente momento, apesar de ter errado na final do Super Mundial. Na final não, contra o Bayern no Super Mundial. Agora, Michael, muito menos jogador que o Pedro. É Bruno Henrique hoje, com 33 anos, num auge. Se você for pegar o Pedro num auge hoje e o Bruno Henrique também, Pedro é mais jogador que o Bruno Henrique hoje. Juninho Azerbaijão foi o único atacante que essa diretoria do Flamengo contratou, e contratou muito mal. Com todo o respeito ao Juninho Azerbaijão, já deu para ver que não tem um nível técnico para Flamengo. Aí quer me dizer, a mesma diretoria que contratou Juninho Azerbaijão para o Flamengo, disse que era scout, o torcedor acreditou, não, é desconhecido, mas é scout. Scout coisa nenhuma. Foi uma contratação que não rendeu. Foi barato, 5 milhões de dólares? Não é barato assim como as pessoas dizem, não. Agora, a mesma diretoria que contrata o Juninho Azerbaijão, que não entregou quase nada ainda no Flamengo, querer dizer que abre negociação para o Pedro, para mim é até sacanagem. Para mim soa como sacanagem. O Pedro é um dos melhores camisas 9, se não for o melhor,
do futebol brasileiro. Por mais que ele não se encaixe no esquema tático do Felipe Luiz, ele vai conseguir se encaixar. É um jogador que, em forma, ele é muito acima da média. Até a lesão, ele era o jogador com mais gols no futebol brasileiro no ano passado. E aí o Flamengo quer abrir negociação por 15 milhões de euros para o Pedro, sendo que comprou o Juninho Azerbaijão por 5 milhões de euros, é até sacanagem. Soa como sacanagem e soa como amadorismo, na minha opinião. Soa como amadorismo. O torcedor do Flamengo tem que ficar muito puto com essa vontade de negociar o Pedro, a não ser que contratem jogadores do mesmo peso. Porque a mesma coisa, vendeu o Gerson agora. Eu quero ver se vai usar o dinheiro do Gerson para contratar um baita jogador para substituir o Gerson. Não venham me dizer que era o Jorginho, porque não era. Jorginho foi contratado antes. Aí a mesma coisa, vende o Pedro. Para quê? Para contratar o Juninho Azerbaijão, que está muito abaixo do Pedro, com todo o respeito ao jogador. Para mim, total amadorismo. E ainda, amadorismo, vazar essa informação, tá? Para deixar o clima tenso no Flamengo, que é líder do Brasileiro, foi eliminado do Supermundial, vai disputar Libertadores e Copa do Brasil. Para mim, perde pontos a atual diretoria do Flamengo, Bruno Prado e Fábio Piperno. 50 milhões de euros? Bom, sobre o Pedro, eu concordo que não faz nenhum sentido negociar o jogador. Que assim, o Pedro, ele está em recuperação física, ele não voltou bem ainda, o que é natural, não tem nada de absurdo o Pedro não estar ainda no seu melhor. Ele veio de uma lesão de cruzado e, como o Vampeta lembrou, foi a segunda já da carreira dele. Então isso é uma coisa complicada, ele voltou em 7 meses, voltou até antes do que normalmente acontece nesse tipo de lesão. Então ele está em recuperação física e pode recuperar. Acho que também, se fosse pela questão da lesão, acho que é muito precipitado dizer, o cara não vai conseguir mais jogar. Acho que é muito precipitado. Ele voltou há pouco tempo, ele tem ainda tempo de recuperação e é um jogador que tem idade ainda para jogar em bom nível por mais alguns anos. E realmente não tem. Concordo totalmente que o ataque do Flamengo é o setor mais fraco, é um elenco bom, mas não tem, assim, nenhum atacante top, fora o Pedro. O Pedro é o atacante top ali. O Bruno Henrique já foi histórico no Flamengo, um jogador que é um dos grandes ídolos da história do Flamengo, mas ele já está na parte final da carreira também, o Bruno Henrique. Então, tem jogadores, o Plata é útil, o Luiz Araújo, o Cebolinha há muito tempo não joga bem, Michael, eu acho um jogador mediano também. Então, apesar de ter alguns jogadores como o Plata e Luiz Araújo, que eu até gosto, e o Bruno Henrique ainda em alguns momentos ajuda, é um setor que, se você comparar com os defensores que tem, com o meio campo, é o setor que falta mais gente. Então, não faz nenhum sentido abrir mão do Pedro. Tem a questão do sistema, o Felipe Luiz, que é zagueiro, atacantes que pressionem mais os defensores, que ajudam a empurrar o adversário para trás. Ok, é uma opção dele de jogo, mas o Pedro pode ser uma opção para ter ali. Você não precisa ter todos os jogadores com a mesma característica para fazer a mesma coisa. O Pedro, ele pode ser útil, pode ter algum jogo, esse jogo, como aconteceu, a gente viu no Mundial algumas adaptações do próprio Flamengo, nos jogos com o Chelsea e o Bayern de Munique, os dois adversários mais fortes que o Flamengo pegou, ele não usou o Pedro, ele usou o Plata ali para fazer isso e até muita gente imaginava que ele nem usaria o Arrascaeta contra o Bayern, jogaria o Bruno Henrique. Contra o Chelsea ele tira o Arrascaeta no início do segundo tempo, entre o Bruno Henrique e o time cresce. Então tem jogos que você vai precisar de caras mais fortes, mais rápidos, mais intensos. O Renato não usa o Ganso nos jogos contra os europeus. Renato contra o Borussia Dortmund, contra a Inter, não usou Paulo Henrique Ganso. E também não acho que vai usar contra o Al-Hilal. É uma opção de banco, ele faz um meio-campo mais forte, mais marcador. Então você pode adaptar ao jogo, mas abrir mão do jogador, aí eu acho que é muito precipitado. Olha, eu estava falando com o Vampeta aqui, seleção brasileira, porque ali que você tem opções de convocar jogadores até que jogam na Europa, enfim. Não tem um centroavante ainda que tomou conta da posição nem na seleção brasileira. Imagina para um clube que vai ter que buscar jogadores que não estão bem na Europa ou que estão aqui no mercado sul-americano ou brasileiro. Se vai achar, se a seleção ainda não achou, não é tão fácil você achar um centroavante de alto nível. Ainda mais que você, no caso do clube, você tem que pagar salários, tem que pagar direitos para comprar o jogador, tem que comprar os direitos do jogador. Tem um clube que o jogador tem contrato, você tem que negociar com esse clube. Não é tão fácil. Seleção, você vai lá e convoca os brasileiros disponíveis e não conseguiu achar. Para achar no mercado é muito difícil. Então, eu acho que não faz nenhum sentido você negociar o Pedro, não.
Se eu fosse algum outro time do Brasil,